Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para conversar um pouco sobre esse livro aqui, Proclamando Boas Novas, do Timóteo Carriquer. Esse livro traz alguns termos, alguns conceitos e algumas reflexões muito bíblicas sobre evangelismo e sobre missões. Então bora lá? Timóteo Carriquer é um missionário norte-americano que vive no Brasil desde 1977. E desde então tem feito um trabalho muito relevante para a igreja brasileira dentro dessa temática de missões. Mas o primeiro conteúdo que ele traz é sobre o termo evangelismo em contraponto ao termo missão ou missões. Ele prefere o termo evangelismo por ser um termo mais fundamentado na Bíblia com relação ao anúncio das boas novas. E uma coisa interessante que o Carriquer coloca é que evangelismo não se trata apenas do cerne de proclamação, de anunciar as boas novas, mas também envolve um testemunho de vida sacrificial. Então, esse termo, ele é um termo muito mais adequado para se usar com relação à prática missionária. E uma coisa que ele coloca é que não é que ele quer extinguir o termo missões ou acabar com o termo missões. Pelo contrário, ele coloca que esse termo é válido e que esse termo missões, ele carrega também consigo um aspecto emocional muito forte e histórico também, porque muitos heróis da fé viveram o que viveram pautados nesse termo missões. Então, a ideia do Carriquer não é extinguir o termo missões, mas trazer para o termo evangelismo algo muito mais abrangente do que muitas vezes nós estamos acostumados, né? Muitas vezes se confunde evangelismo com proselitismo, ou então, vamos evangelizar com o grupo da nossa igreja para trazer mais pessoas para nossa denominação. Não é isso. Evangelismo é o anúncio das boas novas, e isso através das suas palavras e através do seu testemunho de vida. E mais adiante, o Carriquer ele vai tratar desse termo proselitismo e ele vai explicar que proselitismo muitas vezes é quando se tenta compartilhar a sua fé com alguém que já tem uma fé viva e ativa em Jesus. Então, isso é um proselitismo, quando você tenta trazer pessoas que já têm uma fé ativa em Jesus para a sua denominação, né? Ou então, quando se usa de engano, manipulação, coerção para compartilhar ou impor a sua fé. Isso também pode ser considerado um proselitismo. Então, não podemos confundir esses dois termos. Bom, então se a gente parte desse pressuposto de que evangelismo é compartilhar as boas novas através da proclamação verbal e da vida sacrificial, ele coloca que a evangelização, o evangelismo tem três esferas de caráter. O seu caráter narrativo, o seu caráter promissório e o seu caráter histórico. O que seria isso? Então, o caráter narrativo significa que o evangelho é uma narração feita por testemunhas que foram impactadas com um fato histórico. Então, os apóstolos, os discípulos, eles foram testemunhas presentes do que houve com Jesus, da vida de Jesus, da morte e da ressurreição de Jesus. Então, eles se tornaram testemunhas vivas do Evangelho. E nós também somos testemunhas, fomos impactados pelos feitos de Jesus, pela sua obra salvífica, e apesar de não vivenciarmos isso presencialmente naquele momento histórico, nós cremos e por isso nós testemunhamos, né? E Jesus mesmo, ele compartilhou, né? Bem-aventurado aquele que não viu e creu, né? Falando de nós, que nós não vimos presencialmente, mas somos testemunhas. O segundo caráter, que é o caráter das promessas, isso significa que evangelizar não é simplesmente contar algo subjetivo, aconteceu comigo. Também, mas não só isso, porque essa narração, esse fato,
ele ocorreu pautado em promessas feitas ao longo do tempo e registradas no Antigo Testamento. E o terceiro caráter é o caráter histórico, porque foram fatos que sucederam veridicamente, que foram averiguados, que foram atestados por muitas pessoas. Bom, Timóteo Carriquer também traz outros dois conceitos sobre o Evangelho. O primeiro são os pré-requisitos do evangelismo e o segundo são as consequências do evangelismo. Bom, quais são os pré-requisitos quando se evangeliza? Arrependimento e fé. Esses são os dois pré-requisitos, conforme pautados ali em Atos 2,38, em Atos 3,19. E quais são as consequências disso? É o perdão dos pecados e é o dom do Espírito Santo. Timóteo Carriquer também vai dedicar um capítulo todo para a temática da oração dentro da prática evangelística. Então, pautado em Efésios 6, quando trata da armadura de Deus, ele traz que existe uma luta cósmica, descrita ali em Efésios, descrita em todo o decorrer da Bíblia, e que essa luta, ela é nada mais que essa tarefa de evangelizar, e que essa tarefa ela precisa estar munida de ferramentas e da sua armadura, que é a armadura de Deus descrita em Efésios 6. E ele descreve como cada item dessa armadura é essencial para a tarefa do evangelismo. Ou seja, a armadura de Deus, ela tem fins missiológicos, ela tem fins evangelísticos. E muitas pessoas, quando se trata de oração, as pessoas entram em choque, entre esses dois conceitos, da soberania de Deus e da necessidade de orar, Então, muitas pessoas podem se questionar, por que eu vou orar se Deus é soberano, se Deus sabe de todas as coisas? Mas é inegável, nas Escrituras, a nossa necessidade para o nosso próprio bem de orarmos, E isso é a chave essencial para qualquer tarefa evangelística. Timóteo Carriquer também explana sobre 4 pontos muito importantes: o propósito do evangelismo, que é a salvação, o alcance do evangelismo, que é universal, e também o local do evangelismo, o mundo e a história. Também Timóteo Carriquer fala sobre o alvo, a razão do evangelismo, que é a glória de Deus. Bom, o Timóteo Carriquer também traz alguns capítulos muito necessários. Ele fala sobre contextualização, ele fala sobre religiões afro-brasileiras, ele também fala sobre conversão de outras religiões e ele fala sobre a formação ocidental. Gente, não dá para acreditar que ele fala tudo isso nesse livro, mas é de forma muito profunda, de forma muito pontual. E ele também traz um capítulo sobre evangelismo urbano. Olha que interessante. Ele fala sobre injustiça social, ele fala sobre essa dicotomia que muitas vezes existe entre o espiritual e o social e como a gente encontrar esse equilíbrio de fato entre essas duas esferas da nossa tarefa evangelística. E ele traz também que a fé, ela tem um âmbito pessoal, mas ela tem um âmbito social, e que a fé exige uma ética tanto pessoal quanto social. Então, a tarefa da igreja dentro da cidade, ela deve ter a sua ênfase nas necessidades da cidade e não nos problemas da cidade. E ele traz 3 modelos de igreja que existem e ele enfatiza o modelo mais próximo daquilo que a Bíblia nos traz. Então ele fala que pode existir uma igreja na cidade, pode existir uma igreja para a cidade e pode existir uma igreja com a cidade. A igreja na cidade, ela muitas vezes não tem a sua relevância eficaz, porque ela está ali na cidade como ela poderia estar em qualquer outro lugar. Ela apenas utiliza aquele território, aquele espaço geográfico para existir. Ela não tem nenhuma relação com as necessidades da cidade. A igreja para a cidade, ela vai para o outro oposto, porque ela existe ali como uma intenção salvadora, uma intenção de cheguei com as soluções para os seus problemas, e muitas vezes ela não dialoga com a cidade. Já a igreja com a cidade,
É uma igreja que se constrói justamente a partir das necessidades da cidade, a partir do que se dialoga, do que se relaciona de fato com a cidade. E que a resposta de Deus para a cidade é a igreja. Olha, esse livro vale muito a pena refletir, vale muito a pena estudar, se debruçar sobre ele. Não somente aquelas pessoas que têm um chamado, uma vocação integral para a tarefa evangelística, mas todo cristão que também precisa se envolver integralmente com a tarefa evangelística. Então vale muito a pena a leitura. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre temas que o Timóteo Carriquer traz e reflete sobre, existem alguns artigos dele num site muito bom, um site muito especial de um ministério chamado Martureu, um ministério de reflexão missiológica. E lá no site do Martureu tem muitos artigos do Timóteo Carriquer e muitos outros também muito interessantes para a prática evangelística, para a prática missionária. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta, compartilha, começa a seguir a gente aqui no canal também para você ter acesso aos outros conteúdos. Que Deus abençoe você, obrigada e até a próxima!